Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudo do Evangelho. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando aí a todos o entendimento, o conforto, bom, e que o Evangelho de hoje possa nos despertar para a caridade, que é exatamente o caminho que foi proposto por Jesus. Quando nós nos colocamos, minha gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, pode ter certeza. Nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão no nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, um ambiente sereno, um ambiente iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala assim: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, Jesus está conosco, certo? Ou quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser purificado, fiquem à vontade. Bom, então nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos suavemente, sentir a presença da espiritualidade, sentir a presença de Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, sentindo a paz, a tranquilidade, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido, esse irmão que nunca nos abandona. Agradecer aos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, já derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo a presença de Maria,
que nos envolve nesse instante com o seu manto fluido, nos acalmando, serenando os nossos corações, nos trazendo paz, tranquilidade. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, pelo Evangelho bendito e redentor que Ele nos deixou. Esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com o seu olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos deu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo o mal. Pai, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim seja. Muito bem. Estão mais tranquilos, mais harmonizados, então vamos dar início ao Evangelho dessa noite. Bom, no Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele traz como título, Não vim destruir a lei. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem, está grafada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Certo? Notaram aí? Que bom. Allan Kardec, gente, que é o codificador da nossa doutrina, da doutrina dos espíritos, ele, muito inspirado pelo Espírito Verdade, ele coloca essa passagem de Mateus no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele forma a primeira pilastra da base do Evangelho. A primeira pilastra. O corpo desta obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é composta por 28 capítulos, que foram, assim, organizados de forma para que nós possamos ter uma melhor compreensão. É muito importante a gente ressaltar que o Evangelho segundo o Espiritismo, minha gente, não trata da vida de Jesus, não, mas sim das suas obras. E Allan Kardec, muito bem amparado e inspirado por Jesus e todos os seus mensageiros celestes, ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo com 4 pilares, que são os primeiros 4 capítulos, e que são colocados assim, de uma forma para que nós possamos ter o entendimento das palavras de Jesus, dos ensinamentos que foram trazidos por Jesus. Porque tem muita coisa no Evangelho que, se a gente lê ao pé da letra, nós não conseguimos entender. Não tem muita lógica, mas com essa base apresentada, nós conseguimos compreender o que Jesus queria nos dizer quando ele, diante das suas palavras. Porque sem esses 4 capítulos no início da obra, os outros capítulos não teriam esse sentido. Porque é com essa base apresentada que nós iremos compreender melhor os ensinamentos. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou fazer aqui uma breve lembrança dos outros 3 capítulos que vêm à frente, tá? Para que a gente possa compreender. Que são os 4 capítulos que formam essa base. Então, para que nós possamos compreender melhor, nós vamos recordar um pouquinho, né, os outros 3 capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Tá? Então, no capítulo 2, Jesus nos diz assim:
o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Quando Jesus ele fala isso, ele nos remete ao futuro. Ele nos fala da nossa felicidade. Jesus ele nos fala que a nossa vida, gente, não se limita a esse mundo de expiação e provas, que é um mundo de sofrimento, que é um mundo de aflição. Ele nos fala que existe um mundo muito melhor para ser conquistado. Então Jesus ele vem nos mostrar que a realeza terrestre é uma ilusão e que se acaba com a vida terrestre. Razão pela qual Jesus diz a Pilatos: sou o rei, mas o meu reino não é desse. No capítulo 3, Jesus vem dizer assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus nos fala das diversas moradas que o Pai nos oferece. Né? E Jesus, nesse capítulo, ele fala claramente da transição dos mundos. Da transição dos mundos. Jesus, como sempre, nos consola e nos traz o conforto, mostrando assim com a sua firmeza e a sua confiança que a vida, minha gente, não acaba. E no capítulo 4, ele continua a nos confortar, quando ele diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha, Jesus falando da reencarnação. Ele fala claramente nesse capítulo da reencarnação e da mediunidade, a comunicação entre os dois mundos. Ele nos fala, gente, das novas oportunidades que o espírito recebe para poder evoluir. Ou seja, voltar ao Pai ainda assim, mas não como antes, como um ignorante, né? Como um espírito sábio, não é verdade? Ele nos fala, é, ele nos fala da bondade de Deus, ele nos fala da sua justiça, nos fala da sua misericórdia. Então ele nos fala das novas oportunidades que o Pai oferece através da reencarnação. E lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec ele questiona o Espírito Verdade com relação às leis. Aí Kardec pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? E a espiritualidade benfeitora responde: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária para a felicidade do homem, pois ela indica ao homem o que ele deve ou não fazer. E o homem só se torna infeliz porque dela se afasta. Aí na questão 615, que é a seguinte, né, Kardec volta a questionar a espiritualidade e ele pergunta: a lei de Deus é eterna? E o Espírito Verdade responde: é eterna e imutável como o próprio Deus. É interessante a gente analisar que há duas partes distintas na lei mosaica e que nós precisamos compreender essas leis que Moisés traz. Uma, gente, é a lei de Deus, aquela que foi promulgada sobre o Monte Sinai, que é uma lei que jamais será mudada. Mas nós temos também a lei civil, ou a lei disciplinar, essa que foi estabelecida por Moisés e que tem o objetivo de manter a ordem. Essa lei, sim, essa lei pode ser mudada de acordo com a evolução moral do ser. Uma lei, ela é invariável, jamais poderá ser mudada. A outra é uma lei que foi apropriada aos costumes e ao caráter daquele povo, o que com o tempo ela pode ser alterada. Vou dar um exemplo. Bem antes de Moisés, Talião lança uma lei, que é a lei olho por olho, dente por dente. E Moisés adota essa lei também,
porque o povo ainda não estava preparado. Tá? Os 10 mandamentos possuem caráter divino. Essa lei, gente, ela é de todos os tempos, é de todos os lugares, é de todo o universo. Essa lei jamais será mudada. A lei divina jamais será mudada. Diferente das leis trazidas por Moisés. As leis foram estabelecidas por Moisés, que as elaborou para conter o temor de um povo que era naturalmente turbulento e indisciplinado. Então, Moisés teve necessidade de criar algumas leis e até dar elas como leis divinas, para que o povo pudesse obedecer, para que pudesse acabar com aquele conflito. E Moisés, como um grande legislador que era, ele tinha que combater os abusos, os preconceitos que estavam enraizados naquele povo ainda. E qual foi a modificação que Jesus fez? Que Jesus aplicou sobre a lei estabelecida por Moisés? Não mais o castigo, gente, aquele castigo brutal. Como, por exemplo, apedrejar aqueles que não cumprissem com a lei divina. Ensinava o divino mestre, minha gente, o perdão, o amor, a misericórdia. Nos ensinava a caridade, a humildade. Esses eram os ensinamentos de Jesus. Então, ele dava, assim, uma nova oportunidade, uma nova chance para aqueles que erraram. Uma chance de mudança, uma chance de transformação. Jesus, ele nos ensinava a julgar primeiro a nós, antes de julgar o outro. Lembram da frase que ele dizia? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus, por exemplo, né, ele não condena aquela mulher pecadora que foi flagrada em adultério. E conforme a lei de Moisés, a lei estabelecida por Moisés, a lei civil, ela seria condenada à morte através do apedrejamento. Então, Jesus veio nos ensinar essa lei de amor. Mas ele não modifica a lei divina. Ele modifica a lei do homem. Porque a lei do homem precisa ser atualizada. Porque nós não somos o mesmo bruto que éramos antigamente. Somos ainda imperfeitos, mas em estágio de evolução. Então, Jesus pretendia ali o quê? Terminar com aqueles rituais de fingimentos, rituais externos, né, que era coisa do homem. Inclusive que os fariseus diziam honrar a Deus com essas leis. Mas eles só faziam isso de fachada. Só faziam isso diante do interesse pessoal, porque não tinha nenhuma verdade dentro do coração de cada um deles. E Moisés, quando ele nos trouxe a primeira grande revelação, ele levanta só um pouquinho o véu. Ele abre só um pouquinho os nossos olhos. Porque o povo ainda, naquela época, não tinha condições de enxergar toda a realidade. Mas ele já traz, ele já levanta o véu um pouquinho para que o povo possa enxergar. No entanto, Jesus, ao nos trazer a segunda grande revelação, ele nos apresenta um Deus amoroso, ele é mais amplo. Nos apresenta um Deus misericordioso, nos apresenta um Deus de justiça. Jesus, então, não vem modificar as leis. Não. Ele simplesmente as simplifica. Ele faz de uma forma para que nós possamos cumprir as leis com mais facilidade. Então, ele simplifica os 10 mandamentos em 2, por exemplo. Onde ele diz assim, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E eis o segundo ensinamento, que substitui os outros 9. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E realmente, quem ama o próximo
não trai, não mata, não rouba, não cobiça, não levanta falso testemunho. Então ele resume. E essa frase, amarás a teu próximo como a ti mesmo, não é invenção de Jesus, não. Não, não é não. Jesus, como conhecedor de todas as escrituras sagradas, ele busca lá em Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco mosaico, aonde Deus disse a Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo 19, ou 18, ou 17, uma coisa assim. Tá? Mas está lá. E Jesus vai lá e busca a substituição dos 9 mandamentos por mais um. Tá? Ele resume em 2. Então, Jesus não modifica em nada as leis divinas. Ele simplesmente, gente, nos traz as ferramentas para que nós possamos ter estrutura para cumprir essas leis. Ele disse assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumpri-la, disse ele. Porquanto eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei, até o último ponto. Então, Jesus não veio destruir a lei. Isso é, a lei de Deus. Ele não veio destruir. Ele veio cumpri-la com as... ou seja, ele veio desenvolvê-la para que o seu verdadeiro sentido se adapte ao grau de adiantamento do homem. Ele torna ela muito mais fácil. Então, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se encontra nessa lei os princípios dos deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Princípio esse, gente, que constitui a base da doutrina do Cristo. Essa é a base da doutrina do Cristo. Quanto à lei de Moisés, propriamente dita, assim vamos dizer, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma, mudou sim, combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações que traziam, né, que eram criadas pelos fariseus. Eles mudavam a lei para poder levar vantagem. Então, as leis mosaicas, propriamente dito, se revestiam de um caráter essencialmente transitório. Por isso tem a necessidade de mudar. Porque o homem evolui. E conforme o homem evolui, ele se torna um ser diferente, ele não precisa mais de leis tão drásticas, tão severas. Não, não precisa mais. Porque o homem já ganhou um caráter maior, ganhou uma moral maior. E conforme a evolução dele, essa moral vai aumentando. Então, vai deixando de lado aquelas leis que não tem mais necessidade. Mas o próprio Jesus, o próprio Cristo, naquela época, ele não disse tudo. O homem ainda não tinha condições de compreender muitas coisas. Por isso ele ensinava por parábolas, nos ensinava contando uma história, com alegorias, né? Ele precisava dessa didática para poder ensinar. Mas ele não podia falar abertamente. Certa vez, lá no capítulo 4 do Evangelho, tem essa passagem, né? Ele conversando com Nicodemos, que era um senador judeu, era um fariseu, inclusive, e ele explica para Nicodemos, né, que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, e Nicodemos não consegue entender. Nicodemos fica assim, abismado. Como é que eu vou sair do ventre da minha... Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe, já um homem velho? Então, aquele povo, gente, não tinha condições de compreender as palavras se Jesus as colocasse de formas objetivas. Então, Jesus ensinava por parábola.
nos contava uma história, como nós fazemos com as crianças hoje em dia, para que nós pudéssemos aprender. No entanto, ele nos prometeu que rogaria ao Pai e que mais tarde ele enviaria um outro consolador. Tá? Então, é tudo por etapa. O primeiro, a grande revelação, a segunda, trazida por Jesus. Então, ele fala que traria a terceira grande revelação, que fizesse lembrar tudo que ele ensinou e mostraria novos conhecimentos. E esse Consolador prometido, para os espíritas, é o Espiritismo, é a doutrina dos Espíritos, e é dirigida por Jesus, né, elaborada por Jesus, com o auxílio de um grupo de espíritos de ordem superior, e ela foi, assim, codificada por Allan Kardec, né, porque precisava ter um homem na Terra para fazer a codificação, para poder escrever tudo isso. Kardec foi o responsável por essa obra. A obra não é dele, a obra é do Espírito de verdade, é de Jesus. Kardec foi o codificador, uma pessoa muito importante nas mãos de Jesus. E isso já estava programado há muitos e muitos anos, tá certo? O Espiritismo ele veio nos trazer o acréscimo, por exemplo, da fé raciocinada, da lógica, e trouxe tudo isso de forma bem esclarecedora, sem parábolas, sem alegorias, sem metáforas, tudo de forma coerente e de acordo com a ciência, com o avanço da ciência. Então, conforme a ciência vai evoluindo, ela vai também descobrindo algumas coisas que traz o entendimento para o homem. Moisés, veio e nos abriu assim um caminho. Ele devastou aquela mata mais grossa, abrindo assim um caminho. E Jesus, ele continuou essa obra, mas ele já veio com mais sutileza. Ele veio nos ensinando que nós devemos amar, que nós devemos perdoar, que nós devemos ser benevolentes, que nós devemos compreender o limite da outro. E ele próprio comanda esse grupo de espíritos elevados, e veio, assim, concluir a sua tarefa através do Espiritismo. O Espiritismo não quer com isso ser melhor que qualquer outra religião, não. Mas as obras do Espiritismo estão aí, para que todos possam ver e possam compreender coisas que, muitas vezes, outras religiões não conseguem explicar. Mas o Espiritismo explica de forma muito clara. O Espiritismo, gente, não ensina nada, ao contrário do que Jesus e Moisés ensinou, não. É tudo baseado nos ensinamentos que eles trouxeram. O Espiritismo é só um complemento, é a continuidade da evolução do homem como um ser espiritual. Então, o Espiritismo vem nos revelar muitas coisas que hoje praticamente tira o véu da frente dos nossos olhos. Então, o Espiritismo não vem mudar nada, pelo contrário, ele vem somar, vem nos trazer o desenvolvimento dos ensinamentos e traz, assim, em termos bem claros, para que todos nós possamos compreender, para que o ensinamento possa ser compreendido. Deus, minha gente, nos criou para a evolução. Então, todos nós teremos que evoluir. Essa é a trajetória do homem. É para isso que Deus nos criou, para a evolução. Ele quer que coloquemos em prática todo o aprendizado no bem. E em benefício de quem? Primeiro de nós mesmos. E com isso, para o nosso semelhante. Porque quando eu faço para o nosso semelhante, eu faço para mim.
Eu abro o caminho para a minha evolução. É dando que eu recebo. É dividindo que eu multiplico. Que nós possamos estar sempre nesse estado de mudança, nesse estado de aperfeiçoamento, nesse estado de uma justiça mais branda, aonde não precisamos mais de leis severas. E Paulo, ele nos fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim que o dia que o homem aprender a amar, ele não precisa mais das leis. Porque o amor vai dirigir o caminho. O amor vai nos mostrar o caminho a ser seguido. Então, que nós possamos ir buscando dentro de cada um de nós ser um ser cada vez melhor. E com o cuidado de observar as leis da natureza, que são as leis divinas. A lei da natureza e a lei divina é uma só. E ela está em todos os lugares. Está aqui no planeta Terra, como está em qualquer ponto do universo. Qualquer parte do universo é a morada da casa do Pai. E um dia podemos necessitar estar morando num outro órgão. Por que não? Porque o nosso objetivo é a evolução. A nossa meta é a evolução. Então, que nós possamos, gente, trabalhar as nossas transformações, nós possamos mudar o nosso interior para um ser melhor, para um ser menos rebelde, para aqueles que acompanharam, né, os evangelhos, as bem-aventuranças que nós fizemos, para enxergar que Jesus, ele nos pede a nossa mudança, ele nos pede a pureza de coração, ele nos pede para ser misericordioso, ele nos pede para que sejamos pacificadores. Esse é o propósito do ser humano, evoluir e alcançar novos mundos. Essa passagem aqui na Terra é pequena. A nossa vida como encarnado é curta. Mas a vida continua. Jesus nos fala que existem outros mundos que devem ser conquistados. Mundos melhores. Então, que nós possamos buscar dentro de cada um de nós ser um ser cada vez melhor. Tá certo? Então, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por toda essa luz que Ele derrama sobre nós nesse instante, e que nós possamos dividir essa luz, mentalizar os países que se encontram em guerra, que essa luz possa tocar o coração dos dirigentes dessas nações, que possa ser despertado ali a paz, o amor, o perdão. Que essa luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz bendita possa alcançar as penitenciárias, os leitos de hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Que essa luz bendita possa alcançar nesse instante a casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coração, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes na nossa transformação interior. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa também ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando lá, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. E assim, eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa
E que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.